Você já reparou que a maioria das pessoas no digital, e talvez inclusive você, foi mentorada não por um especialista, mas por um influenciador? Como assim? Olha só, eu conheço muita gente no digital, já troquei mensagens, inclusive no privado, WhatsApp, e tenho o WhatsApp de alguns players do digital, e eu sei reconhecer muito bem aqueles que são pessoas que trabalham nesse mercado de verdade para aquelas que são influenciadores. Como assim? O cara ele não trabalha no digital, ele não vive aquilo que ele faz, ele simplesmente é um influenciador. Ele trabalha muito bem as redes sociais dele, canal do YouTube e tudo mais, e ele se comunica muito bem. E aí ele aprende algum determinado conteúdo superficialmente, né? Digamos, ele assiste alguns poucos vídeos sobre algum conteúdo e já grava e ensina as pessoas sobre aquele conteúdo e depois grava vídeos com treinamentos de como ganhar dinheiro e tudo mais. E isso eu julgo que é um dos grandes culpados de muita gente não ter resultado. Porque veja, você está aprendendo com uma pessoa que não é uma especialista naquilo. Ela simplesmente é uma influenciadora. É um influencer digital. É a mesma coisa que, sei lá, você vai aprender a ser engenheiro civil com um cara que não é engenheiro civil. Ele não sabe fazer conta de matemática e tudo mais para subir um prédio. Ele não sabe fazer isso. Mas ele é um bom comunicador. Eu vou citar um exemplo aqui. Tem uma pessoa que eu gosto muito dele, do conteúdo dele e tudo mais. Ele é referência para mim em alguns aspectos, que é o Peter Jordan. Não sei se você conhece. O Peter Jordan, ele tem alguns canais, eu gosto do canal dele Mala Feita. Ele é uma referência para mim também no que diz respeito à família, né? Ele mostra a família dele nos vídeos, ele tem... eu não tenho filhos ainda, mas ele é uma referência de como ser um pai e manter um relacionamento com os filhos da maneira com que ele aparenta manter. Enfim, ele é uma referência e eu gosto muito dele. Inclusive, ele é um ótimo comunicador, muito melhor do que eu, muito provavelmente, que eu nem sou tão bom assim nisso, né? Em ser comunicador. Mas quando se trata do assunto de ter um negócio na internet, de ganhar dinheiro na internet, eu não vejo ele como uma autoridade. Porque embora ele tenha um canal que se chama Nerd de Negócios, na minha opinião pessoal, tá? Na minha análise que eu fiz no canal, nos conteúdos que ele passa, na minha opinião pessoal, eu acho que ele não faz aquilo que ele ensina. Ele somente ensina uma coisa que ele não faz na prática. Que o negócio deles são outros. Não é, ele não ensina como que... Acho que ele já chegou até a ensinar sobre SaaS e tudo mais. E eu duvido muito que ele faça isso para ganhar dinheiro. Ele simplesmente ensina como uma alternativa, mas ele mesmo não faz isso, né? Isso na minha opinião, na minha análise, né? Eu tenho que falar assim para depois não vir a notificação de processo ou coisa parecida. Quer ver outra pessoa? Tiago Ora, não sei se você conhece. É uma pessoa que ele consegue gravar muitos vídeos e ele se comunica muito bem. Eu acho que no passado ele chegou a vender... Ele vendia, eu acho que... Não tenho certeza, tá? Posso estar falando errado, mas eu acho que ele vendia dropshipping e depois ele criou lá a empresa que se chama Logs, que é uma empresa com pagamento na entrega. Eu vi um vídeo dele ensinando a vender na ClickBank uma vez e eu olhei assim e pensei, nossa, nada a ver o que ele está falando. E me gerou a impressão, de fato, nesse vídeo e em vários outros, na minha opinião, de que, de fato, ele não faz aquilo que ele ensina, né? Ele não faz aquilo que ele ensina. E muitas das pessoas hoje em dia, elas são... de fato mentoradas por influencers, não por especialistas, entende? Esse é o ponto que eu quero chegar. E aí você vê claramente os influencers, no caso, né? Eles postam muito conteúdo por dia, muito. Alguns chegam a postar, sei lá, um vídeo por dia, 2 vídeos por dia, e stories, e reels, e não sei o quê. E se eu for me comparar com essas pessoas, eu penso, nossa, cara,
como que o cara consegue postar tanto e fazer tanto? Mas é porque, na verdade, eu não tenho tanto tempo porque eu estou envolvido fazendo aquilo que eu ensino. Entende? Eu tô lá envolvido no tráfego, em estratégias. Eu tô lá eu tenho uma plataforma também que se chama Afilias, uma plataforma que eu fundei. Eu criei ela inicialmente para mim. Eram ferramentas para mim operar. Não estava criando um produto e daí depois eu peguei e abri esse produto que eu criei para mim, para minha operação. Aí eu decidi abrir para mais pessoas que quisessem utilizar. Mas assim, eu estou envolvido nessas coisas, eu estou envolvido em fazer tráfego, eu estou envolvido em validar estratégias, em criar novas estratégias. Eu estou envolvido com o time de programação da empresa, na operação da empresa. Eu sou programador também, eu programo desde os meus 16 anos de idade. A Afiliase, eu comecei a fazer ela do absoluto zero, cada linha de código. E não é feito com IA, etc e tal, até porque uma plataforma dessa complexidade é impossível fazer com inteligência artificial, pelo menos atualmente. Então eu estou envolvido em tudo isso e acaba que fica difícil postar tanto conteúdo nas redes sociais, porque eu tenho um negócio para fazer, eu tenho tráfego, eu tenho uma empresa para gerenciar, eu tenho todas as minhas operações, os meus produtos para gerenciar, embora com ajuda, ok, eu tenho ajuda, mas eu tenho um time para gerenciar. Então acaba que não sobra tanto tempo para vir aqui, para aparecer, para etc e tal. O Ryan Santos mesmo falou, não sei se você conhece o Ryan Santos, ele falou que é impossível você ser as duas coisas ao mesmo tempo. E ele nunca conheceu ninguém que deu a cara, a tapa, e ainda assim operou um negócio. Bom, eu sou a primeira pessoa então, porque eu me considero bem sucedido aqui no trabalho que eu faço de ajudar as pessoas e tudo mais, e eu de fato tenho negócios. Eu de fato opero, eu de fato trabalho nesse mercado. Então, eu sou as duas coisas. Eu sou o cara que dá a cara a tapa e eu sou o empresário, eu sou o empreendedor, eu sou o cara do tráfego, eu sou o programador, eu sou o cara que gerencia a empresa e faz as coisas acontecer. E, ao mesmo tempo, eu sou o cara que dá a cara a tapa aqui e ensina e tudo mais. Porque ele diz que a parceria perfeita é o influenciador. Um cara é o influenciador e o outro cara é o businessman, né? É o cara da empresa, é o cara do tráfego. Muitas vezes esse outro cara que é o especialista, não é o cara que está botando aqui a cara a tapa. Esse cara é simplesmente o influencer, ele é um bom comunicador. Simples assim. Então, era essa mais ou menos a visão e o raciocínio que eu queria passar aqui, já está bem tarde inclusive, mas eu acho e eu sempre escolhi os mentores e as pessoas queriam me ensinar alguma coisa que eram especialistas. Se eu vejo que o cara é influencer, ele não é um especialista naquilo, ele somente é o influencer. Se ele não é especialista, ele não sabe me ensinar. Entende? Como que eu vou aprender a fazer um prédio com um cara que não é engenheiro, com um cara que não é arquiteto, sei lá, quem que faz prédio? Engenheiro estrutural, né? Eu quero aprender a fazer a estrutura de um prédio, mas eu vou aprender com um cara que não é engenheiro estrutural. Eu vou aprender com o cara que, sei lá, que dá notícia sobre engenharia, mas não sabe fazer um cálculo para fazer a estrutura do prédio. Sabe? É uma coisa que para mim não faz muito sentido. Eu queria saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários. Você acha que faz sentido isso? Porque essa é a verdade. A grande maioria das pessoas que foi mentoradas para entrar no digital foram mentoradas por influencers e não por especialistas. E em contrapartida eu conheço pessoas do digital que aparecem e muitas delas nem aparecem muito porque estão ocupadas na operação, que simplesmente de fato operam e trabalham aí no mercado. O que você acha? Deixa a tua opinião aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal, dá like no vídeo e até a próxima.